Para conseguirmos analisar uma sociedade, Max Weber, um dos teóricos da chamada tríade da sociologia clássica, formulou os chamados tipos ideais, ou tipologias, que servem como instrumento para esse estudo. E é exatamente isso que vamos ver nesse vídeo. Weber separou essas tipologias em dois grupos: a tipologia de ação social, que é percebida ao analisarmos as relações sociais que ocorrem num determinado contexto, e a tipologia de dominação, que são as formas e os meios de exercício do poder. Na tipologia da ação social, há uma necessidade da presença de mais indivíduos, já que são ações direcionadas ao outro, que acaba gerando uma relação social. Weber dividiu em 4 tipos fundamentais de ação: ação tradicional, determinada por um costume, por uma tradição; ação afetiva, pautadas pela emoção, por estados sentimentais atuais; ação com relação a valores, quer sejam eles religiosos, éticos ou etc. E a ação com relação a fins, que são aquelas feitas com uma finalidade, com um objetivo. Já na tipologia da dominação legítima, estamos falando de poder, que pode ser definido como a capacidade de controlar pessoas, eventos ou recursos de acordo com suas vontades, porém sempre sendo legitimado, ou seja, reconhecido pelos outros. Para isso, Weber dividiu em 3 tipos principais de dominação. A primeira é a dominação carismática, baseada na empatia. Depois temos a dominação tradicional, que é determinada por costumes e tradições. Por fim, temos a dominação racional legal, que é feita por meio de estatutos e leis. Sabendo disso, podemos partir para analisar como essas tipologias aparecem na prática, utilizando o Watch Dogs e o Far Cry 4. O Watch Dogs se passa em uma hiperconectada Chicago, onde o jogador controla Aiden Pearce, um hacker que busca vingança contra aqueles que assassinaram sua sobrinha. Com uma temática focada em cibersegurança, o jogador é um hacker que tem o controle do CTOS, um sistema que comanda quase toda a tecnologia da cidade, desde câmeras, semáforos, pontes e até mesmo os próprios celulares das pessoas. E tudo isso a partir do seu próprio smartphone. Por se passar em Chicago, podemos já logo definir uma dominação racional legal, já que no jogo também há leis e regras, as quais, quando descumpridas, acarretam em perseguições policiais, como um modo até de repreender quem comete algum crime. Nas ações sociais, pode-se perceber que todo o enredo se pauta em uma ação com relação a fins, já que o protagonista busca vingar a morte de sua sobrinha, portanto possui um objetivo ao praticar todos esses atos. Além disso, pode-se caracterizar também uma ação afetiva, já que essas ações são geradas por sentimentos. A ação com relação a valores também é bem presente, já que podemos dizer que Aiden segue valores éticos utilitaristas, ou seja, entende uma ação útil como a melhor a ser tomada e justifica isso nas consequências. Nesse caso, a personagem acha que sua sobrinha não foi nem a primeira e nem será a última, portanto, o correto seria impedir que o mesmo ocorra com uma próxima pessoa. Far Cry 4 se passa em uma nação fictícia chamada Kyrat, onde há uma guerra civil entre rebeldes, também conhecidos como Caminho Dourado, e Pagamin, o rei da região. O protagonista, AJ Gali, regressa à sua cidade natal a fim de espalhar as cinzas de sua falecida mãe, já que desde os 4 anos de idade morava nos Estados Unidos. AJ, após chegar em Kyrat, se alia aos rebeldes e os ajuda a tomar de volta o controle de Kyrat, honrando assim a memória de seu pai. Awesome. Na subida de Pagan ao poder, podemos definir uma dominação carismática, já que ele, para reunir apoiadores, inicialmente utilizou da empatia e da persuasão.
Podemos também dizer que há uma dominação tradicional, pois, como justificativa para se legitimar como rei, utilizava o fato de ser o herdeiro do trono, já que o mesmo pertencia tradicionalmente à sua família, algo que levou muitos a apoiarem ele. Já nas ações sociais, por se tratar de um conflito, há tanto a ação com relação a fins quanto a valores, pois ambos os lados possuem um objetivo, no caso o controle de Kirati, e cada um possui os valores que acreditam justificar toda essa guerra. De um lado, por se achar legítimo a ocupar essa posição, e de outro, por achar que com a deposição de Pagan os problemas se resolveriam. Durante o jogo, também é possível perceber uma ação tradicional ao representar aspectos culturais do local, como a religião e os famosos Sherpas, que tornam a experiência do jogo muito mais interessante e próxima da realidade. E por fim, a ação afetiva, já que AJ, mesmo não sabendo muito da história da região, deseja ajudar os rebeldes em memória de seus pais.